Então eu comecei a pensar nele como o próprio meson, sabe? Uma partícula de altíssima energia que, por onde ele passa, ele provoca as interações mais surpreendentes e sem controle. Ele ia ao sabor dessas interações que iam surgindo como o meson, né? Que quando ele aparece, ele é responsável por manter o núcleo do átomo unido. Ela era uma partícula mensageira numa interação muito forte que organizava o entorno. A contribuição dele à física é imutável, mas em que condições ele fez o que fez e como era o país em volta, com suas tensões, seus conflitos entre a esquerda e a direita, governo Getúlio, o máximo da tensão, né? Você o vê nesse contexto desse país maluco e quanto ele conseguiu nessas circunstâncias adversas. No fim da década de 40, o César Lattes tinha 20 e poucos anos, mas já vivia anos de glória. Pouco tempo depois de chegar a Bristol, na Inglaterra, ele se firmou como uma figura-chave na pesquisa sobre o meson Pi, uma nova partícula atômica, descoberta que rendeu o Nobel de Física ao chefe do laboratório em que ele trabalhou. O próprio Lattes recebeu sua primeira indicação ao Nobel em 49, e essa reputação internacional transformou o físico nascido em Curitiba e formado pela USP em um inesperado cientista celebridade no Brasil. Comprometido a voltar ao país e usar suas credenciais para impulsionar a física brasileira, ele recusou convites de universidades de ponta no exterior e logo se viu mergulhado em um cipoal de burocracia, falta de recursos e instabilidade política, que culminou com um caso de corrupção denunciado por ele no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, instituição que ele tinha se empenhado em criar. Aos 30 anos, ele enfrentou um episódio de depressão que o obrigou a abandonar o trabalho e se tratar nos Estados Unidos. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento eram muito mais frágeis do que hoje, mas o Lattes estava enfrentando os sintomas agudos do transtorno bipolar. No centenário de seu nascimento, comemorado em 2024, o livro César Lattes, Uma Vida, Visões do Futuro, revisita a trajetória extraordinária de um dos mais importantes cientistas brasileiros da história. Os jornalistas Marta Góes e Tato Coutinho, convidados desse episódio, lançam luz sobre a importância de Lattes em momentos cruciais da física do século passado, documentam os embates dele com o transtorno bipolar ao longo da vida e o situam nas tramas políticas e da ciência brasileira nas décadas em que ele viveu. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Marta, Tato, sejam muito bem-vindos ao Ilustríssima Conversa. É um prazer ter vocês aqui no primeiro episódio de 2025, né? E 2024, queria que vocês falassem sobre isso, o que tem a ver com a história desse livro. Foi o centenário do César Lattes, né? E o livro, pelo que eu entendi, foi uma encomenda da família, é isso? Vocês podem falar um pouco sobre da onde veio essa ideia, como ela chegou até vocês e como foi esse processo de pesquisa e escrita do livro? Sim, é um prazer também para nós, viu, Eduardo? Muito legal. A família pensou em soprar um pouco a brasa assim, da memória do César Lattes, do nome dele, que andava meio esquecido, e 24 foi o ano do centenário dele, né? Era uma ocasião ótima, né? E a iniciativa foi da segunda filha dele, Maria Cristina Lattes Vesani, né? Que nos chamou, procurou a editora Livros de Família, para a qual nós dois colaboramos, e a Livros de Família, no final, não era o que eles queriam, porque eles queriam botar o livro em todas as livrarias do Brasil inteiro, justamente botar na mão do leitor comum, né? E a Livraria Livros de Família é mais artesanal, faz coisas para um circuito menor. Então, nós nos deslocamos dessa colaboração habitual para a editora Record. E assim o livro foi feito a 4 mãos e editado pela Record. E tem uma questão importante nessa história do centenário, Eduardo, porque isso acabou impondo um arco temporal para a pesquisa e o fôlego do livro, né? Porque, como a gente conversou previamente, é um personagem muito rico, com muitas histórias e que estava um pouco à sombra.
E quando a gente fez o contato com a família, já tinha avançado um pouco. A gente ficou com 10 meses no começo, que era o prazo que a gente precisaria para entregar para a editora, etc. E logo que a gente mergulhou nesse sobrevoo sobre o Lattes, a gente percebeu que tinha muito mais história do que o sobrevoo que a família pretendia com o livro. E aí a gente, trocando ideias com eles, a gente conseguiu esticar um pouco o prazo e a gente fez esse livro da pesquisa inicial até a entrega para a família, que depois fez toda a ponte com a editora e a edição com a editora Record, etc. Eu acho que a gente ficou sei lá, a gente teve 1 ano de trabalho, né, Marta, juntando. 1 ano. 1 ano meio redondo, assim. Aí depois teve os prazos de edição, aquelas trocas, um trabalho mais técnico com os editores da Record e com a família. Então ele tem isso é importante ter em mente, porque é um prazo bastante exíguo para uma biografia de um personagem como Lattes, na situação em que ele se encontrava, bastante esquecido fora do circuito da academia e dos departamentos de física no Brasil e no mundo, né? Ele é muito conhecido nesse circuito internacional da física. Uhum, com certeza. 1 ano é muito pouco tempo. Imagino o tanto de trabalho que vocês tiveram em tão pouco tempo, né? E esse arranjo, né, uma encomenda da família, imagino que tenha dado um tipo de regularidade ao trabalho, previsibilidade ao trabalho, acesso, né, aos materiais que ficaram com a família e tudo mais. Mas também pode impor algum tipo de limite, né, na forma como vocês narram a vida do biografado, né, do personagem do livro. Como foi isso, né? Vocês tiveram que lidar com áreas que vocês não foram muito a fundo? Enfim, como que foi essa relação com a Maria Cristina e as pessoas que encomendaram o livro para vocês? Foi o normal para uma situação como essa, né, dos livros encomendados, que são negociados, né, entre o autor e a pessoa que encomenda, né? Evidentemente, a gente tem os nossos limites, né? Assim, até onde a gente pode ceder, não é? Eles também, até onde eles podem ceder, o que era insuportável para eles, o que era obrigatório para nós, a gente foi conversando. Claro que a gente sempre quer ir um pouco além, a gente sempre tem apego às coisas que acha na pesquisa, se apaixona por uns dados, quer pôr, mas são pontos de vista diferentes, né? As coisas que para nós são brilharecos, que são coisas saborosas, às vezes para eles são dolorosas ou são inconvenientes, então foi uma negociação permanente, mas o que era fundamental para nós está lá. Tem um aspecto, Eduardo, que o César ele apareceu para as próprias filhas como uma figura renovada a partir das conversas que a gente teve com eles, com os personagens em torno, e com o material da pesquisa que a gente foi descobrindo, porque a família tem um material muito rico e muito particular da figura do César, que aparece pela primeira vez nesse livro, mas tinha muitos documentos, muitas cartas com fatos muito particulares das relações pessoais do César com seus amigos e pesquisadores. E esses fatos, ao aflorar, eles trouxeram uma situação para a própria família um pouco delicada. Eles se depararam com aspectos muito novos de uma história velha e conhecida. E isso foi muito rico para as entrevistas e para o livro. O César foi crescendo muito nesse diálogo entre os limites de cada um. O que uma biografia, do nosso ponto de vista, até onde ela deveria ir, e o que para a família, até onde uma biografia dessa figura muito próxima e até nesse ponto um pouco desconhecida, até onde eles também gostariam que a figura e esse retrato fosse. Mas foi uma relação muito tranquila. Aquele selo que vem biografia autorizada, que eles costumam pôr na capa, em nada desautoriza a história do César contada aqui do ponto de vista jornalístico e da pesquisa. Uhum.
Isso é muito interessante, né? Porque o César Lattes é um nome que todo mundo, quase todo mundo conhece, muito por conta da plataforma Lattes, né? O banco de dados de todos os currículos dos pesquisadores brasileiros. Mas, enfim, é uma figura incontornável da história da ciência brasileira e mais que isso, né? E, Tato, quando você falava, eu me dei conta disso, né? Eu sabia os grandes movimentos, os grandes episódios, né? O papel dele no desenvolvimento da física brasileira, claro, na criação do CBPF, da pesquisa que veio em seguida, da Unicamp depois e tudo mais, mas eu sabia muito pouco além disso, né? E eu acho que isso mostra muito isso que vocês estão falando de um personagem que ficou mais ou menos esquecido nesses últimos tempos, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês trazem de novo, né, para iluminar a vida do César Lattes, né? Que tipo de material vocês tiveram acesso, que tipo de traço, né, da trajetória dele não tinha sido levantado, não tinha sido publicizado antes? Tem uma questão bastante interessante sobre o César, que são os acervos e a presença do César nas principais instituições por onde ele passou. O principal material que a gente teve acesso estava na USP e na Unicamp. Acervos muito bem documentados, indexados, acessíveis, com toda a documentação mais do ponto de vista científico. E você percebe, quando você chega na USP e tem acesso ao espaço físico do acervo, na USP você não encontra nenhum traço do César. Tem um único auditório numa sala no prédio novo da física, lá no campus. Quando você vai à Unicamp e vai no departamento de física e no acervo, o César está muito presente. Então isso é muito revelador de um aspecto que eu acho que ainda a gente tangencia nessa biografia, que é por que o César não está tão presente. A gente pode dizer que o César foi formado na USP. Sem a USP não haveria o César. Mas por que a figura dele não está tão presente? E aí a gente começou a ver na trajetória dele na USP, as relações que ele estabeleceu, como ele foi formando os departamentos que ficaram, depois que ele voltou com o sucesso estabelecido e ele voltou para a USP para formar equipes, etc., ele tinha um temperamento por conta do transtorno bipolar com o qual ele conviveu a vida inteira como cientista. Ele chutou algumas canelas, ele teve algumas relações que foram conflituosas por temperamento. Não deixou de fazer amigos, não brigou com amigos, nada disso. Mas a relação dele com a USP, a gente acabou percebendo que foi mais turbulenta do que a relação com a Unicamp. E por isso esse traço. Mas o que ele perguntou, o que a gente achou de novo, né, Tato? E assim, eu acho que a parte mais interessante, mais inédita do livro são coisas que o Tato conseguiu em acervos da Europa. Eduardo, tem assim, tentar ser breve, assim, para não alongar demais a história. O César ele foi formado por dois físicos italianos responsáveis pela criação do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, quando a USP surgiu, que foi o Gleb Vatagen e foi o Giuseppe Occhialini. Eles eram grandes físicos da física que se iniciava a física de partículas, e quando Vatagen veio para São Paulo, ele trouxe o Occhialini porque ele era um especialista justamente na área de observação e os experimentos com raios cósmicos, que era o grande assunto da física ali no meados dos anos 40 até os anos 50. O Occhialini foi um dos professores responsáveis pelo desenvolvimento do César como cientista. E ele desenvolveu uma relação muito afetuosa, César e Occhialini, ao longo da sua trajetória na USP, depois quando ele foi para a Inglaterra. E teve lá todo o Carnaval do Meson, como o Lattes conta, que foi a descoberta, a comprovação, né, os experimentos que comprovaram, né, a existência do Meson. Depois, com os problemas do César avançando e o desenvolvimento do trabalho dele, ele travou uma correspondência muito rica que está presente no acervo
do Occhialini na Universidade de Milão. E lá nesse acervo tem os documentos científicos, e tem uma característica do Occhialini que ele era um professor adorado pelos alunos, porque ele tinha um jeito mais heterodoxo de ensino, era um professor mais aberto às relações pessoais, professores, alunos, etc. E ele misturou muito a documentação lá de pessoal e científica. Os organizadores desse acervo decidiram manter o jeito que o Occhialini organizou seus documentos. Então é um pouco complicado para a pesquisa. Está tudo muito bem indexado, mas ele mistura guardanapo anotado com trabalho científico e com cartas. Então, quando a gente começou a navegar pelos inventários da documentação, a gente pinçou uma carta, apareceu uma carta no meio de todos os documentos, que é muito definidora da trajetória do César, porque o que se sabia até hoje é que o transtorno bipolar, o que ficou constituído, é que o transtorno bipolar teria surgido e se agravado apesar do escândalo nos meados dos anos 50, do desvio de verbas para a criação do acelerador de partículas. E a partir dali ele teve diversas internações, crises nervosas, etc., e os estudos consideram que os problemas teriam se iniciado mais gravemente a partir dali. E tem essa carta que a gente achou no acervo do Occhialini, que estava inédita até hoje. O Lattes está pedindo ajuda para o Occhialini nos anos 60 para construir, montar, estruturar o novo laboratório de emulsões nucleares no retorno dele à USP, no final dos anos 50, começo dos anos 60, e ao pedir ajuda para o Occhialini, que era esse amigo muito próximo, isso fica mais claro ainda nessas cartas, ele conta para o Occhialini que ele diz: eu tenho problema, as minhas crises por conta do transtorno bipolar, elas dificultam o meu trabalho desde Bristol, desde muito cedo, e desde então eu venho lidando com essas dificuldades que não são maiores do que eu próprio, César próprio, e ele estabelece marcos muito precisos de quando o transtorno começou e de como o transtorno dificultou o trabalho dele e de como ele superou o transtorno ao longo de toda a carreira. Isso fica muito claro nessa carta, que é escrita num português cristalino, numa lucidez absurda, e que revela também uma característica dos físicos dessa época, Lattes, Occhialini e Vartagin, como eles escreviam bem, como eles eram capazes de dar a ver essas coisas que só eles viam na física, e o César, no seu caso pessoal, dar a ver os seus problemas pessoais, que as pessoas não estavam entendendo, elas nunca entenderam direito o que era o transtorno do Lattes, até porque não havia diagnósticos muito avançados dos transtornos psíquicos nessa época. Então, essa carta e essa documentação que a gente trouxe para o livro do acervo da Universidade de Milão, ela é importante para jogar uma luz nova na carreira científica, na trajetória científica do César. Também, eu acho que na hora que você olha um personagem mais à distância, né? Um personagem que não é mais seu contemporâneo, ele vem junto com a sua época e com as pessoas em volta. Tem uma luz nova sobre o conjunto. E assim, as descobertas dele, a contribuição dele à física é imutável, é o que se sabia, né? Mas em que condições ele fez o que fez e como era o país em volta, com suas tensões, seus conflitos entre a esquerda e a direita, de sempre, governo Getúlio, o máximo da tensão, né? Assim, o Getúlio se matou no mesmo ano em que houve essa encrenca lá no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que foi a cruz na vida do Lattes, né? A cruz de acusações e debates. Então, você o vê nesse contexto desse país maluco e quanto ele conseguiu nessas circunstâncias adversas. E isso me fez pensar, na verdade, né? Eu acho que vocês conseguem contornar isso, né? Que é aquele arquétipo do gênio atormentado, né? Que faz coisas grandiosas justamente porque lida com os monstros internos
E muitas narrativas que acabam, de alguma maneira, romantizando os transtornos mentais, né? Eu acho que vocês fazem uma descrição bem crua, né? Dos episódios depressivos que ele sofreu, dos períodos de mania, né? Como ele podia ser destrutivo nas entrevistas que ele dava, né? Nas relações que ele tinha com as pessoas ao redor, né? Mas de alguma maneira isso fica claro, né? Porque essa imagem é muito poderosa, eu acho que no imaginário de todos nós, né? Principalmente para olhar para figuras, né, que podem ter vidas muito comuns, muito ordinárias, né, que eu estou dizendo, claro, de um cientista, de um físico, que você imagina que passa a vida enfurnado dentro de um laboratório, que não tem grandes coisas para dar um sabor para a narrativa, né? Como vocês lidaram com isso, né? Que tipo de cuidado vocês tiveram para, claro, expor essas condições, expor o transtorno bipolar que ele sofreu, enfim, né, tratar isso como deve ser tratado, com respeito, mas também sem florear muitas coisas, né? Eu acho que exatamente isso, é o olhar que a nossa época tem para isso, né? Aquilo que era um estigma, quando ele sofreu suas crises, né? Hoje em dia se conhece tão mais, não é só assim as formas de terapia que se ampliaram, os medicamentos, a noção de onde vem aquilo, mas o olhar social para o transtorno é diferente, então não foi tão difícil, né? Quer dizer, é um olhar respeitoso mesmo, né? Que a gente, no meio que a gente vive, pelo menos, todas essas questões não são mais tabu, né? Eu não sei, eu não senti que fosse perigoso falar disso. Pelo menos me pareceu até que o engrandecia de uma certa forma, porque, embora sofrendo, ele não desistiu da obra dele. O legado dele foi feito com essas condições. Isso explicava por que em muitos momentos ele era agressivo e dava umas patadas meio fora de hora, né? Isso o explica e o engrandece, porque mesmo assim ele deixou esse legado enorme, né? E o que, enfim, a gente procurou fazer, e talvez tenha deixado essa impressão em você, é trazer os fatos, como eles se manifestaram e como eles eram interpretados, os comportamentos do César. A imprensa da época, ali, nos meio dos anos 60, 70 para frente, depois quando ele estava numa área de pesquisa bastante mais complexa, porque depois do aparecimento dos aceleradores de partículas e essas pesquisas sobre a natureza da matéria, subpartículas, etc., ficou mais controlado, o César se arriscou a continuar estudando os raios cósmicos, que são partículas de energia muito mais elevada do que um acelerador de partículas pode trazer ali para, enfim, a observação dos cientistas. E com isso ele chegou numa área que impôs desafios muito grandes para ele e para a equipe dele. E a partir dali ele teve também crises nervosas mais explosivas. E a imprensa da época, sempre ela, começou a explorar isso de um jeito um pouco, aí sim, um pouco respeitoso com o César, as pesquisas que ele tinha feito, toda a sua história. E ali ele, enfim, a gente procurou trazer esses eventos que a imprensa trazia, mas mostrando que era uma visão de uma imprensa que procurava explorar esse lado que é menos respeitoso. A nós interessava os fatos das dificuldades que ele enfrentou e mostrar como a sociedade da época lidava com isso. E aí são as questões sociais e de como a imprensa lidava com celebridades, né? O César era uma grande celebridade. Se ele levantasse a mão, convocasse uma entrevista, como ele gostava de fazer, todo mundo corria para o auditório e o César vai falar. E aí, em alguns momentos, eram questões menores, né, intermediárias das pesquisas que ele estava fazendo, sem grande importância naquele momento, mas para a imprensa era ouro para as manchetes e para as matérias. Teve um amigo dele que disse, a propósito dessa popularidade dele, né,
o Nelson Lins de Barros, que era funcionário do consulado brasileiro na Califórnia, né? Que o Lattes era, depois de Carmen Miranda, o brasileiro mais famoso dos Estados Unidos, né? Essa frase é muito boa, ficou na minha cabeça. Tem um outro episódio, né, que obviamente marcou a trajetória dele, né, que tem bastante destaque no livro, que é o fato dele não ter sido agraciado com o Nobel de Física, né, que ficou com o orientador dele em Bristol, né? E isso, obviamente, aciona, né, esse discurso de um patriotismo brasileiro, né, de um grande brasileiro que foi desprezado no exterior e coisas nessa matriz. Vocês apresentam uma outra interpretação, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse episódio, né, explicar um pouco o que aconteceu, como que vocês olham para isso tantas décadas depois, né? Então, incrível, né, você perguntar isso no dia seguinte que a Fernanda. Exatamente. De ouro, né? Uhum. E continuamos, assim, sedentos por um reconhecimento internacional, né? Uhum. Assim, é uma demanda nacional histórica, né? Mas não é só nacional. O Nobel tem uma relevância em qualquer comunidade, né? Na verdade, é a história do Nobel que explica mais por que ele não recebeu, né? Porque o Nobel, assim como os eleitores da Academia de Cinema, quem vota no Nobel é quem já foi premiado, e quem já foi premiado sendo majoritariamente da Europa e dos Estados Unidos, eles conhecem mais os trabalhos de europeus e americanos, e o olhar deles não alcança muito além dessa fronteira. Então, é basicamente por isso que ele não ganhou. É injusto mesmo, assim, principalmente naquele ano em que a contribuição dele para a descoberta de Bristol, né, para demonstração da teoria do meson, que foi a descoberta dele que permitiu, né, sem ele, eles não teriam feito, não teriam feito primeiro. Foi ele que teve essa iniciativa, foi ele que mandou botar boro nas emulsões fotográficas, foi ele que mandou revelar a chapa nos Pirineus, né? Tinha aquela ânsia juvenil assim, de realizar. Então, tem uma amargura, principalmente a gente sabendo como teria ajudado ao trabalho dele, né? De criar as instituições científicas no Brasil, como isso teria aberto portas para ele, mas ele pagou o preço de ser um cientista brasileiro, porque ele não quis ficar no exterior, preferiu voltar e passou a falar desse lugar assim mais desatendido, né, que é o do cientista brasileiro, né? Se você pensar nessa, né, na nominação e o prêmio lá do Cecil Powell, o Occhialini, que foi o professor do Lattes e também estava em Bristol na fase de ouro das pesquisas, experimentos para observação do meso, ele também foi preterido, né? E ele tinha um trabalho já muito importante com o Blackett, em outros, em Cambridge, na Inglaterra, todos os experimentos que levariam ao estágio das emulsões fotográficas muito avançados que Bristol conseguiu desenvolver, ele também foi preterido. Era como o chefe do laboratório ganhou, era como o Nobel lidava ali. E tinha as questões geopolíticas, né? O Occhialini falava, tinha um italiano que perdeu a guerra, um brasileiro do terceiro mundo, e aí tinha um inglês que resistiu bravamente à invasão nazista na Europa. Para quem o prêmio Nobel, né, iria naquela circunstância? Era como funcionava, né? O Occhialini foi indicado 14 vezes e não ganhou nenhuma vez. O Lattes foi indicado 7 vezes. Parece que com o Occhialini tinha também uma implicância com o antifascismo dele. Ele era muito militante politicamente, muito esquerdista, né? Quer dizer, esse é um olhar comprado, eu não sei, não poderia te garantir, mas havia essa suspeita. Claro, vocês falaram agora, né, da volta dele ao Brasil, né? Isso aparece em várias passagens do livro, né? Que ele com
20 e poucos anos, não vou saber exatamente a idade, mas ele era muito jovem, né? E ele se tornou um grande nome no campo de pesquisa, né? Que ele trabalhava na física e que ele poderia ter ido para basicamente qualquer grande universidade de ponta do exterior, e ele resolveu voltar para o Brasil, né? Eu acho que esse é um traço dele, mas é também um traço geracional, né? Esse compromisso com uma construção da nação, né? O discurso nacional desenvolvimentista que hoje parece, não sei, até estranho, né? Com os nossos valores de hoje, olhar para aquilo e dizer, mas por que ele fez isso, né? Como que vocês olham para esse movimento da carreira dele, da vida dele, de voltar ao Brasil, né? O que vocês veem como o motor dessa decisão, e de que forma isso mudou tudo que viria em seguida? Isso, como você falou, é um traço de uma geração, né? Eles foram precursores desse Brasil, da bossa nova, do cinema novo, da arquitetura moderna brasileira. Eles foram os primeiros a se apressar em pegar o trem do desenvolvimento, né? Em olhar na urgência do desenvolvimento, né? Porque assim, saiu de cena o gigante adormecido, que um dia teria um futuro glorioso, graças aos seus recursos naturais, e entrou em cena a noção de que sem ciência não haveria desenvolvimento. Depois da guerra e da bomba atômica, da física nuclear, poder e desenvolvimento viraram sinônimos de ciência. E eles já vinham cozinhando essa ideia juntamente com uma geração anterior, assim, de cientistas esparsos, indivíduos esforçados, né? Heróis solitários, já vinham acalentando essa ideia. E esse pós-guerra e o sucesso do Lattes ajudaram a alavancar. Quer dizer, foi uma mentalidade de grupo, né? De geração, mas foi ele que encabeçou isso, porque foi ele que teve mais sucesso, né, fora, e que abriu mão demais do seu projeto pessoal para vir se juntar a eles, né? Ele foi de uma generosidade incrível. Acho que vale a pena mencionar, né, Marta, quando fala dessa geração, esses físicos, né, que já vinham lutando para desenvolver um modelo de um centro de pesquisa que pudesse alavancar esse potencial que o Brasil tinha. O Joaquim Costa Ribeiro, o Leite Lopes, que foi um parceiro muito próximo do Lattes em todas as decisões importantes para fundar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, depois o Luiz Freire no Recife. Então era um pensamento ainda desenvolvimentista, mas de um jeito talvez mais puro, assim, era de como tornar o Brasil grande, assim. Tinham orientações ideológicas e políticas à direita e à esquerda, mas no campo da física, de grosso modo, eles se entendiam e tinham um objetivo comum de como levar adiante, né, a produção de conhecimento de um jeito que favorecesse o projeto de modernização do Brasil. Sim. Um outro traço interessante que no fim das contas acaba aparecendo pouco, talvez por causa da natureza do biografado César Lattes, né, que são as inclinações políticas dele, né? Vocês escrevem que ele não era de esquerda, e tem uma frase ótima que vocês reproduzem também, que eu anotei aqui, são várias, né? Essas frases muito, muito cortantes, muito irônicas que ele falou ao longo da vida, né? Ele diz, abre aspas, sou judeu, católico apostólico romano, cristão ortodoxo, stalinista e maometano. Eu queria que vocês explicassem um pouco como alguém pode ser isso tudo, né? Como era esse lado político de César Lattes? Era uma provocação dele, né? Ele gostava de dizer que era stalinista, né? E a gente se pergunta, né? Por que ele gostava de dizer que... Ele era um grande provocador, assim. Eu, ao longo da pesquisa, assim, em algum momento, numa digressão impressionista sobre Lattes, eu comecei a pensar nele como o próprio Mason,
sabe? Uma partícula de altíssima energia que, por onde ele passa, ele provoca as interações mais surpreendentes e sem controle, porque ele era uma figura muito sedutora intelectualmente e também ele sempre foi um homem bonito, charmoso, e ele tinha esse lado provocador e me parece que muitas vezes ele ia ao sabor dessas interações que iam surgindo como o meson, né? Que quando ele aparece, ele é responsável por manter o núcleo do átomo unido. Ela era uma partícula mensageira numa interação muito forte que organizava o entorno. E o Lattes ele era assim, ele podia ser stalinista, maometano, judeu, porque ele era uma surpresa ambulante, assim. Ele era capaz de descobrir o meson e de fazer essas bravatas como questionar a obra do Einstein. Era uma mente muito inquieta, assim, e foi até depois da aposentadoria dele na Unicamp. Ele sempre foi essa força da natureza. Talvez ele seja a quinta força da natureza. Bom, para a gente se encaminhar para o final, né? Uma boa parte do livro é voltada para os anos dele em Campinas, né? E aqui a gente volta ao que você tinha dito, Tato, né? Sobre a relação dele da Unicamp, né? Essa relação muito mais intensa que ele teve lá, ou que a universidade teve com ele, do que com a USP, né? E o retrato que vocês fazem é de um professor difícil, cheio de idiosincrasias, instável, né? Mas ao mesmo tempo muito aterrado na vida cotidiana, né? Muito generoso com as pessoas, muito humano, muito mundano, né? Que é uma coisa que pode se perder numa biografia de alguém de uma personalidade tão marcante, né? Com realizações profissionais tão grandes, né? Então eu fiquei lembrando, por exemplo, da cena do cachorro que acompanhava ele nas aulas, nas bancas, nas caminhadas pelo campus, né? A tentativa de salvar um elefante do circo que estava sofrendo. Um leão. O leão, isso. Que estava sofrendo, né? Um pouco também dessa vida familiar caótica, né? Que ele não tomava os remédios direito, né? Alguém de muita carne e osso, acho que é isso que aparece. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse período, né? Como foram essas últimas décadas da vida dele, e que o Tato retomasse um pouco, né, essa ideia dessa relação tão particular da Unicamp com ele, né? Essa história com a Unicamp, ela ainda é uma parte não da relação dele propriamente com a Unicamp, com a estrutura acadêmica que se formou lá. Tem uma relação ali bastante, a burocracia meio complicada, mas, enfim, como foi na USP também. Mas o que é importante nessa fase é que ele continuou dedicando o seu intelecto e a sua intuição científica à pesquisa de raios cósmicos. Ele manteve um laboratório em Chacaltaya, lá na montanha, na Bolívia, funcionando e produzindo muitos dados a respeito na observação dessas partículas de altíssima energia, que até hoje ainda carecem de investigações mais aprofundadas, e que é um campo de pesquisa que os aceleradores de partícula, mesmo o CERN, lá nos 8 ou 9 países da Europa, eles não dão conta de chegar às energias que as partículas de raios cósmicos alcançam. Então tem hoje, Eduardo, lá na Unicamp ainda, e tem pesquisadores, alguns do CERN também, dedicados a observação desses dados gerados pela pesquisa do Lattes nesse laboratório que ele montou na Unicamp. Ele manteve essas pesquisas com raios cósmicos no Alto de Chacaltaya ao longo dos anos 70, quase todos. E com com a geração de dados importantes, considerados importantes, mas que o olhar da física mudou bastante ele mudou da estrutura da matéria. Hoje, o estudo voltado para as partículas de raios cósmicos, eles estão interessados mais na origem, de onde elas vêm, do que na natureza e na constituição, a importância dela na constituição da matéria e dos átomos.
Então tem uma divisão de direcionamento do olhar da física por objeto de estudo ao qual o Lattes se dedicou, que deixou todo esse importante trabalho que o Lattes fez na Unicamp, ele está um pouco esquecido. Mas os professores dedicados, ainda que marginalmente, a esse material, eles têm esperanças de que a física se volte a estudar raios cósmicos, como Lattes sempre procurou estudar, que o que interessava ao Lattes era a física pura, e não o que as academias depois passaram a chamar física aplicada, que é o que o CERN faz muito, tentar ver aplicações para as descobertas quase imediatas, financiadas pelos laboratórios, indústrias, etc. Nada disso interessava ao Lattes. O que ele queria era entender a natureza, era o que ele falava. Você precisa, quando você tiver dúvidas, vá à natureza, não ao CERN, não aos aceleradores de partículas. Então isso, não sei se responde a sua pergunta, mas isso é o que marcou um pouco a passagem do Lattes na Unicamp, porque ele formou uma geração importante de físicos que seguem estudando raios cósmicos na nova versão, né? Antes eram emulsões fotográficas, hoje são os captadores de dados dos raios cósmicos, mudou muito, ocupam dezenas de quilômetros quadrados no deserto, na Argentina, fazendo a captação, e o Lattes, quando surgiu a informática, ele brincava que ele não ia mexer com isso, que aquilo era uma coisa de doido, etc. E hoje os dados eles são processados numa velocidade que os intelectos, como os do Lattes, eles não dão conta imediatamente. Então precisam equipes cada vez maiores, prazos cada vez maiores para você conseguir digerir essa quantidade de informação que está sendo capturada, observada, estratificada e que está lá à espera de novos Lattes, né? Gente que traga uma visão criativa e que olhe... Porque eu fico até hoje ainda impressionado quando você vê as chapas de emulsão fotográfica onde o César viu o meson e vários cientistas, gerações de cientistas tinham olhado as mesmas placas com as mesmas características. Ninguém viu nada. Estava muito... Eles não conseguiam decifrar claramente. O Lattes, quando viu, ele enxergou. E quando ele foi para o laboratório na Califórnia, que já estava lá funcionando há algumas semanas e meses e sem produzir nada, em uma semana ele chegou e falou: vocês já produziram meson aqui, vocês só não enxergaram. E ele chegou lá e enxergou. Sobre esse final de vida dele, eu fiquei pensando numa imagem que a Carola... Dobrikit, é difícil de... que foi aluna dele, né, e que foi ao lançamento do livro. Ela falou que quando o Lattes entrava em sala para dar uma aula na Unicamp, ouvia-se um papel cair no chão. E eu fiquei pensando nesse poder que ele conservou, né, assim, essa aura que ele tinha do grande cientista, e em tudo que ele sofreu pessoalmente, né, nos momentos de dor dele, de solidão, trancado em casa, e, no entanto, ele era essa pessoa, né? Eu acho tão bonito essa dualidade, né? Ele era essa pessoa que, ao entrar, produzia esse efeito com toda a justiça, né? Pelo seu brilho, pela sua obra, e que viveu as misérias humanas, né? Assim, da alma, né? Então, para recapitular, a Marta Góes e o Tato Coutinho são coautores de César Lattes, Uma Vida, Visões do Infinito, que acabou de ser publicado pela Record. Tato, Marta, muito obrigado pela participação, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada a você. Como sempre digo, muito bom conversar com entrevistadores que leem o livro antes de entrevistar. Obrigado, Eduardo. Foi ótima a conversa conduzida por você. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão,
não deixa de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!